Você está insatisfeito ou insatisfeita com alguma área da sua vida hoje? A insatisfação pode ser a chave para você transformar toda a sua vida. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo. A Paraxá dessa semana, que é a leitura semanal da Bíblia, porções semanais divididas durante todo o ano da Bíblia, nos falam nessa semana sobre a importância da insatisfação. E é tão interessante quando a gente começa a perceber algumas vertentes ditas espirituais que não têm o seu lastro na luz, que tentam nos passar algumas meias verdades da espiritualidade. Então, é muito comum a gente ouvir hoje que nós não podemos nos sentir insatisfeitos, que vibrar na insatisfação é ingratidão com o universo e que tudo aquilo que a gente recebe é exatamente aquilo que a gente vibra. Mas acontece o seguinte, os antigos sábios da Cabala nos contam que a insatisfação, ela pode ser a emoção que vai transformar toda a nossa vida. A porção de luz dessa semana nos fala exatamente sobre isso. Ela vai nos contar a história de Corá. Ele é o tema principal dessa paraxá dessa semana. Então lá no Antigo Testamento, o povo de Israel estava afastado de Moisés e de Arão. E isso aconteceu porque o povo de Israel havia perdido a conexão com a luz. Eles haviam diminuído a conexão deles com a luz e as pessoas, as tribos, elas eram alocadas dessa forma. Quanto mais próximos de Moisés e Arão, mais conectados com a luz aquelas tribos estavam. E quanto menos conectadas com a luz, mais afastados de Moisés e Arão, aquelas tribos estavam. Então, como o povo de Israel havia perdido muito a conexão com a luz, eles eram a tribo mais afastada de Moisés e Arão, segundo essa passagem. Então Corá, que era um homem de muita luz e de muita sabedoria, decidiu intervir nessa história do povo de Israel, foi até o povo, foi até as tendas do povo de Israel e disse para eles o seguinte: olha, eu sei que vocês estão insatisfeitos de estarem afastados dos seus líderes, afastados daqueles mestres que estão passando a luz e emanando a energia deles para todas as pessoas das tribos. Agora, vocês estão insatisfeitos com isso, mas não podem se conformar com essa história. Vocês precisam de se reconectar com a luz, precisam de se sintonizar novamente com a luz, para que vocês possam, então, estar próximos de Moisés, estarem próximos de Arão, que são os seus líderes. Então, basta que vocês se conectem com a luz para vocês voltarem para próximos de Moisés e Arão. Olha que ensinamento poderoso a gente tem dessa passagem, dessa porção de luz semanal da Torá, da Bíblia dessa semana. Corá, na sua sabedoria, entendia que existem dois tipos de fé, que é emuná e bitahon. Emuná é o princípio da fé. É quando a pessoa entende que o Criador é bom o tempo todo. Então, quando você entende que o Criador é bom o tempo todo para a sua vida e que tudo que Ele te fornece é o melhor para a sua vida, você está vibrando na fé de emuná. É a vibração da fé em emuná. E essa fé é o princípio da fé. É essa fé que vai te conectar com o universo, vai te conectar com a luz. Mas essa fé, a fé que vibra em emuná, ela também nos coloca numa posição de conformismo. Por quê? Porque tudo que nos chega, todas as situações que se manifestam na nossa vida, a gente entende que foi uma manifestação do Criador e nós não vamos agir para interferir naquilo. Nós não vamos nos sentir insatisfeitos porque seria nos tornar insatisfeitos com o próprio Criador. Percebe por que eu digo meias verdades em relação a essas vertentes ditas espirituais da nova era? Porque elas não têm lastro com a luz. E muitas das vezes isso não é por maldade. Muitas das vezes as pessoas replicam isso porque não conseguiram aprofundar na luz que tem nessa sabedoria. Então essas pessoas esbarraram na fé mais tradicional, a fé que foi mais disseminada entre as pessoas, que é emuná, que é essa fé de que o Criador é bom o tempo todo, mas que gera um pouco de conformismo. Por quê? Porque a pessoa não vai agir para transformar a própria vida. Agora, no momento em que você tem emuná e essa fé ela é importante para você, você vai trabalhando, ficando mais íntimo dessa energia da fé, você começa então a desenvolver uma outra fé, uma fé que é superior à emuná, que é bitahon. Bitahon é a certeza absoluta de que tudo o que acontece na sua vida é bom, é para o bem, mas que você consegue transformar tudo aquilo que você deseja transformar através da luz do Criador,
Olha que poder, olha que interessante isso. No momento em que você acessa a fé na vibração de Bitachon, você entende que é capaz de transformar tudo na sua vida. Você não precisa se conformar com o que não está bom na sua vida, mas para isso você precisa de estar insatisfeito. Por quê? Vamos entender um pouco do que é a falta. O Criador é quem manifesta a falta na nossa vida. Por quê? Para que a gente chegue no ponto tal em que aquela insatisfação da falta daquilo é tão grande que a gente começa a nos movimentar em direção à luz. A gente começa a sair da nossa zona de conforto e vai transformando a nossa vida através de novas escolhas, de novas ações. Por quê? Porque aquela situação nos incomodou a ponto de nos colocar para frente, de nos impulsionar para transformar essa realidade. Isso é Bitachon, a fé maior, a fé superior, porque você vai transformar a sua vida utilizando a força da luz e o seu poder da fé, mas a fé em Bitachon. E o que é isso, Felipe? Você pode me ajudar a entender melhor o que é Bitachon? Claro! Olha só, Bitachon é entender que Deus é o seu sócio na vida, em tudo. E se Deus é seu sócio na vida, Ele vai atuar para que a sua vida seja a melhor possível. Ele vai te fornecer energia, sabedoria, as melhores situações, as melhores pessoas, para que você possa, então, manifestar os seus sonhos, manifestar os seus desejos. Para quê? Para que dessa forma você possa gerar muita luz para a sua vida e muita luz para a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, muitas pessoas criticam o desejo, dizem que o desejo é do ego, quando na verdade o desejo é algo divino, é o que nos impulsiona para frente. E por que nós estamos aqui na Terra, se não pelo desejo do Criador? O Criador desejou a minha existência, desejou a sua existência, desejou a existência de todo mundo, de todo o universo. Ou seja, o Criador desejou. E se o Criador desejou, por que nós também não podemos? Se é uma ação divina. Entende? É só quando a gente começa a ter contato com esses ensinamentos poderosos da luz que a gente vai entendendo que nos contaram meias verdades sobre a vida. Mas olha só, voltando então à energia da semana. Nessa passagem específica da Bíblia, a gente sabe que Corá deu essa instrução para o povo de Israel para que eles resgatassem sua conexão com a luz, que essa insatisfação não fosse seguida da acomodação, que eles ficassem então insatisfeitos, mas buscassem se reconectar com a luz dos seus próprios desejos. Mas Corá entendeu que para que o povo de Israel se juntasse a seus líderes, ele iria roubar o trono de Moisés. Ele iria destituir Moisés de líder dos povos e ele então assumiria essa posição. Foi aí que Corá errou e por isso tantas coisas aconteceram de forma negativa. A terra se abriu, engoliu Corá e seus seguidores e logo depois houve uma praga que matou mais ou menos 14 mil pessoas naquela época. E qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Então veja bem, no momento em que Corá tomou essa decisão de substituir a pessoa da liderança, aquele sonho, aquele desejo foi comido pela terra, foi engolido pela terra. Agora, qual é a alma da paraxá dessa semana? O que essa paraxá quer nos dizer? É muito comum que a gente comece a traçar um outro perfil da nossa personalidade, uma versão melhorada de nós mesmos e quando nós atingirmos essa versão melhorada de nós mesmos, os nossos sonhos irão se manifestar. Veja bem, os antigos sábios e sábias da humanidade sempre nos disseram que as histórias da Bíblia, as histórias da Cabala, as histórias da Torá, são histórias que falam sobre o nosso ser interno. Então nós temos dentro de nós, representativamente, Moisés, Arão, o povo de Israel, Corá e todos os outros personagens da Bíblia existem dentro de nós em força, em energia. E tudo isso nos conta histórias do nosso próprio ser interno. Então, quando a gente entende isso, a gente vai analisar a energia dessa semana, a gente começa a entender que no momento em que você tem um grande desejo, quando você quer transformar toda a sua vida, você pode fazer isto. A luz é essa energia que vai alimentar os seus sonhos com combustível ideal para que os seus sonhos se manifestem aqui na Terra. Agora, no momento em que você começa a idealizar uma outra personalidade, algo diferente, uma espécie de versão melhorada de você mesmo, e condiciona isso à realização do seu desejo, você está entrando em contato com o seu Corá interno. Você está tentando destituir a sua liderança interior. Você está tentando destituir o seu Moisés interior,
que isso significa? Que você não precisa de manifestar uma nova personalidade, você não precisa de uma versão melhorada de você mesmo para manifestar os seus sonhos. Os seus sonhos, eles já estão dentro de você. Eles existem agora aí dentro de você, esperando para serem iluminados pela sua própria consciência. No momento em que você ilumina esse seu lado, no momento em que você ilumina a sua luz interior, os seus sonhos que já existem dentro de você em forma potencial e começa a colocar essa luz para fora, com quem você é hoje, na forma em que você está hoje, no momento em que você se apresenta, que é o agora. No momento em que você perde essa ilusão de que tem que ter uma versão melhorada de você mesmo para manifestar os seus sonhos, é quando os seus sonhos acontecem. Agora, quando a gente persiste em exigir de nós mesmos uma nova postura, um novo olhar sobre a vida, algo muito diferente, uma outra faceta da nossa personalidade, que talvez nunca tenha entrado em campo, quando a gente deseja isso para que o nosso sonho se torne realidade, nós estamos condenando nossos sonhos com a história de Korah. Nós estamos enterrando e matando os nossos sonhos. Então, a energia dessa semana nos pede para que a gente faça as pazes com o nosso ser interno, reconhecer quem nós realmente somos e amar essa nossa verdadeira versão, amar a nossa verdadeira essência, porque é assim que você vai conseguir, então, conquistar os seus sonhos. E tudo isso porque lá atrás a insatisfação aconteceu e você decidiu então se mover, você decidiu então sair da sua zona de conforto e atuar, mas decida fazer isso, decida fazer essa grande transformação com quem você realmente é, com as suas características que são maravilhosas, com o corpo que você tem, com a mente que você tem, no momento em que você está, que é o agora. É aqui que os seus sonhos vão acontecer e quando você se conecta com a sua verdadeira essência e se conecta com a luz que vai alimentar os seus sonhos, aí os milagres acontecem.